Bom dia, sexto ano. Nós vamos fazer uma pequena revisão do segundo bimestre e nós temos dois assuntos no segundo bimestre, que é a história do planeta Terra, certo? E o raio-x da Terra e suas camadas. Na história da Terra, ela passou por muitas transformações. Essas transformações foram chamadas de eras: azoica, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Da área maior para menor, você tem éons, você tem eras, períodos e épocas. A Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos. É a idade da Terra. Como se sabe disso? A partir dos estudos das rochas, através do carbono, não lembro o número lá, mas é através do carbono. E eles têm essa declaração de as terras têm essas épocas por causa dos estudiosos, cientistas que fazem essa pesquisa. A primeira era geológica corresponde à era azoica ou pré-cambriana, onde não havia vida. Depois vem a paleozoica, vida unicelulares. Depois a mesozoica, certo? E depois a cenozoica, dividida em terciária e quaternária. Na quaternária é que surgiu o homem, ok? Todas essas eras, certo? Elas sofreram transformações. Todo mundo lembra do desaparecimento dos dinossauros. A gente nem lembra quando os dinossauros surgiram, mas se você olhar pelas eras geológicas, certo? Você vai ver quando apareceram os dinossauros. E apareceu o homem na última era, que é a era quaternária. Os continentes não eram iguais ao que nós temos hoje. Era a Pangeia, Gondwana ou Laurásia. Essas três áreas eram os continentes todos colados, certo? E com a deriva do continente, ou seja, à medida que a Terra foi se transformando, eles foram se afastando. E até o período atual, somente na área quaternária que eles vieram ter essa configuração que nós temos hoje, dos continentes todos separados pelos oceanos. A escala geológica nasce o planeta Terra. O nascimento do planeta Terra é uma continuação das eras geológicas. Nós estudamos as eras geológicas e as eras geológicas nos dá o nascimento da Terra, certo? Todos esses períodos, eles têm grande importância para a nossa sociedade, a nossa vida, certo? Que tem a história, tá entendendo, de toda a Terra. Do raio-x da Terra, nós temos as camadas da Terra. Primeiro, a litosfera, o crosta terrestre, o manto e também o núcleo, certo? Essas são as primeiras camadas da Terra. A Terra é formada, certo, por placas tectônicas no seu interior, que dá origem aos terremotos, aos vulcões, aos terremotos, certo? E aos tsunamis. Esse período que nós vivemos, certo? Do raio-x da Terra, ela é formada exatamente pelas três camadas que eu falei para você. No interior do manto, certo? Do núcleo, você tem ferro e níquel, que é não sei dizer se a palavra é essa mesmo, mas é uma base de gravidade, ou seja, de atração, como um ímã. Esse ímã, certo, nos dá dois polos sobre a Terra, o polo geográfico e o polo magnético. A bússola aponta o polo magnético,
certo? Ela tem a caída para o polo magnético. O polo magnético, certo? Vem exatamente da atração que tem no centro da Terra. O movimento das placas tectônicas, elas ocorrem quando uma está próxima à outra. Quando você tem apenas uma placa tectônica em uma região, os tremores e os abalos, eles são menores, certo? Então, nós temos o vulcanismo, que joga para fora lavas, certo? Incandescente, e essa lava, ela simplesmente se solidifica e também ela dá origem às novas terras, certo? São as chamadas rochas magmáticas ou plutônicas, certo? As plutônicas e as magmáticas. Gostaria que vocês me explicassem, né, o que são abalos sísmicos, certo? E também o que são vulcanismo, né? Terremoto a gente já sabe. Vulcanismo, abalos sísmicos, certo? E sismógrafo. Então, o que é o sismógrafo? Sismógrafo é um aparelho que é colocado no interior da Terra, em algumas regiões, até dentro do mar, e ele tem exatamente a capacidade de absorver os tremores que ocorrem sobre e sob a Terra, certo? Sobre a Terra, os terremotos. Sob a Terra, exatamente os tremores internos ou dentro do mar. O Círculo de Fogo é uma área onde só tem vulcões ativos e inativos. Essa área do Círculo do Fogo, ela é muito interessante, porque nos dá, certo, ideia do que seja um vulcão, ok? Como ocorre um vulcão. Além disso, os terremotos, eles possuem epicentro e hipocentro. Também gostaria que vocês me respondessem, que eu já dei essa aula, o que é epicentro e hipocentro, ok? Então, as camadas da Terra, litosfera, crosta terrestre, manto e núcleo, são as camadas fora e do interior da Terra. Mas a Terra também tem as camadas de ambiente, chamados ambientes. Quais são? A litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e também a biosfera. A litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e biosfera, ok? Eu queria só saber se vocês entenderam realmente, porque as outras aulas foram muito boas e vocês estavam por dentro dos assuntos. Estou revisando e querendo que vocês me façam perguntas daquilo que você não entendeu, ou para que eu possa lhe explicar, ok? Alright, Deus abençoe vocês, um abraço.